Olá, gente. Iniciando aqui nossa aula de estágio de hoje. Objetivos dessa matéria, né? Compreender o funcionamento do estágio antes, durante e depois do estágio, né? Como iniciar o procedimento para começar a estagiar, o comportamento dentro do local de trabalho, quais são as práticas importantes que a gente precisa treinar para a gente ver aí durante nossa matéria. E a gente vai ver um pouquinho sobre relatório e documentos que precisam para finalizar a matéria de estágio, né? Primeiro, começamos aí com a nossa carga horária. Por lei, é orientado que se faça no mínimo 140 horas de estágio. Não pode ser menos que isso, porque menos que isso não é permitido, né? Porque a carga horária é mínima. Mas pode ser feito mais de 140 horas, até como uma oportunidade de vocês se aperfeiçoarem, de garantirem mais experiência. Aí essas 140 horas podem ser divididas entre 4 ou 6 horas por dia. Na possibilidade de fazer 4 horas por dia, considerando 5 dias na semana, que é de segunda a sexta-feira, né? A gente completa um total de 20 horas semanais, que dá mais ou menos umas 7 semanas para concluir as 140 horas. E no caso de 6 horas, dá o total de 30 horas semanais, que dá mais ou menos 5 semanas para concluir esse estágio. Aí, o momento em que vocês vão fazer o estágio é o momento entre metade ou quando terminarem o curso, tem as duas possibilidades. Aí vocês chegaram nesse momento de começar a estagiar. O que vocês vão começar a fazer, né? Primeiro passo, que é muito importante, é identificar a empresa que você gostaria de estagiar. Então, primeiro, você pode esperar que a escola te encaminhe para alguma empresa ou então para estagiar na própria escola, mas às vezes esperar pela escola demora um pouquinho mais, porque tem uma lista grande de estudantes. Então, se você quiser se adiantar, é bom você identificar uma empresa que você tem interesse em estagiar e conversar com essa empresa, né? Para saber se ela gostaria de te receber, conversar para ver se você consegue atuar na sua área, que vai ser ou logística, ou administração, ou RH. Então, dentro da sua área de formação, será que você vai conseguir atuar naquela empresa? É importante saber isso no momento que você for conversar com essa empresa. E quando você for fazer esse primeiro contato, é importante ir levando a ficha cadastral, porque se a conversa der certo, você já pede para o dono da empresa preencher os dados da empresa nessa ficha cadastral. Que ela é um documento que é utilizado para coletar todos os dados da empresa, né? Tem ali o nome do colégio, logo em cima do cabeçalho, aí pede o CNPJ, inscrição estadual, que são os números pelos quais são registrados oficialmente a empresa, nome fantasia e razão social, que se referem ao nome da empresa, né? Só que a razão social é o nome que ela está registrada no CNPJ. E o nome fantasia é o nome pelo qual a empresa é mais conhecido. É como se fosse o nome da pessoa e o apelido da pessoa. A razão social é como se fosse o nome completo da empresa e o nome fantasia é como se fosse o apelido. Então, pede essas duas informações, o endereço, que é para saber a localização da empresa, número de telefone, né? Que caso a escola precise entrar em contato com a empresa, já tem um número de celular disponível para conversar com ela, o número de e-mail, o contato do e-mail também, para ter essa mesma possibilidade. Nome do representante do convênio, que normalmente vai ser o dono da empresa, e pede os dados dele também. E aí ali embaixo tem tipo de empresa, empresa é pública, é privada, é ONG ou outro. Aí, a depender do tipo de empresa, você já seleciona ali a opção. E quanto ao porte, ela é pequena, é média, é grande, é microempresa. Ela trabalha como indústria, comércio, serviços. Indústria é produção de bens. Por exemplo, uma fábrica, uma indústria de vidros, uma fábrica de sapatos, uma fábrica de bolsas. O comércio ele vai trabalhar mais com vendas, vendas de utensílios, vendas de objetos, vendas de roupas, vendas de sapatos, entre outras coisas. E serviços
são produtos intangíveis, né, que a gente não consegue propriamente tocar, mas que a gente consegue ver os benefícios desse produto. Por exemplo, serviço de energia elétrica, serviço de água, serviço de internet. Então, quando uma empresa não tem um produto tangível, a gente considera como serviço. Então, essa ficha cadastral vai servir para coletar todos esses dados da empresa, para que a gente possa utilizar esses dados para fazer o contrato de estágio. E também para ter informações da empresa, para ver se ela vai se encaixar dentro do seu perfil profissional de formação. Tá, depois dessa ficha ter sido preenchida, a empresa precisa devolver essa ficha para você, né? Porque essa ficha vai ficar na escola, parte da articulação entre empresa e escola, e a escola vai usar essa ficha para preencher os dados para fazer o contrato. Aí, no momento que você vier entregando essa ficha, é muito importante saber se seu seguro de estágio está ativo. Por quê, né? Esse seguro de estágio é um documento que precisa ser firmado antes de começar o estágio. Por quê, né? É como se fosse a cobertura do INSS. Quando um trabalhador trabalha, ele precisa saber que se sofrer algum acidente, se tiver algum problema, o INSS vai cobrir ele, não é? Então, a mesma coisa com o seguro de estágio, o seguro dá essa garantia contra acidentes pessoais. Então, se você precisar de algum suporte em caso de acidente pessoal durante o estágio, então esse seguro de estágio vai cobrir essa situação. Quem é que vai fazer esse seguro de estágio, né? A escola, todo semestre, faz uma lista e envia lá para a Secretaria de Educação sobre todos os alunos que precisam estagiar. Aí a Secretaria de Educação faz o estágio desses alunos. Caso seu seguro ainda não tenha sido enviado, você pode pagar seu próprio seguro ou então pedir para a empresa pagar. São essas duas possibilidades, né? Ou você paga seu próprio seguro, ou a empresa paga, ou a escola paga. Aí é muito importante manter o seguro de estágio, porque primeiro que é obrigatório, né? Precisa dessa informação para estar no seu contrato de estágio. E depois, porque caso você precise, né? Como eu mencionei antes, de alguma cobertura contra acidentes pessoais, você já tem esse seguro para suprir suas necessidades. Então, o seguro é obrigatório e é feito ou pela escola, pela Secretaria de Educação, né? Ou então por você, indo a um banco, a uma agência bancária e solicitando um seguro pessoal, seguro contra acidentes pessoais, ou então conversando com a empresa e ver se a empresa tem o interesse em cobrir o valor desse seguro.